Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse mini curso. Vamos conversar sobre técnicas de ilustração científica digital, da imagem à publicação. E antes de começar esse mini curso, meu nome é Alessandra. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre mim, né? Eu tenho formação em Ciências Biológicas e mestrado em Ecologia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Também tenho formação em licenciatura pela Universidade Católica de Brasília e fiz ilustração e história em quadrinhos pelo SENAC aqui de Pernambuco. Atualmente eu trabalho como ilustradora freelancer para publicações científicas e outros tipos de arte e também trabalho na área de jogos. Caso você queira entrar em contato comigo, conversar, pergunta, dúvida, pode usar esse e-mail aqui embaixo. E é isso, gente. Vamos ao nosso curso. Nosso mini curso foi pensado todo em como a gente pode produzir ilustrações científicas para publicação científica. Então, para revistas, periódicos, livros. É esse o principal objetivo do curso, certo? E ele é dividido em teórica e prática. Na parte teórica, que essa aula vai iniciar hoje, nós vamos ver usos, aplicações e importâncias da ilustração científica. E a gente vai ver umas ideias e exemplos, ganhar uma motivação assim de como a gente pode utilizar a ilustração para a publicação. Não só para a publicação científica, mas também para a divulgação da ciência, que hoje mais do que nunca é muito importante que a gente aprenda a comunicar os nossos resultados, a nossa pesquisa, as informações da ciência, né, para o público geral. Não só o público leigo, mas até para outros cientistas, né, que às vezes a gente fica tão preso na nossa área e, assim, é especialista naquela área e a gente tem dificuldade também de entender a área do colega. Então é importante que a gente aprenda como comunicar nossas ideias de forma mais clara e mais objetiva. Além disso, nós vamos ver um pouco sobre ética. A gente vai rever um pouco de alguns conceitos do nosso curso anterior, mas se atualizar um pouco nessa área, que eu acho também outra área fundamental quando se trabalha com imagem, porque às vezes até mesmo por desconhecimento e sem querer, né, o pesquisador ou o ilustrador acaba ou pode acabar cometendo uma fraude. Então a gente vai ver como a gente pode evitar isso. Também vamos ver exigências, nossa, quase que eu não consigo falar, exigências da publicação, o formato, a qualidade do arquivo, e vamos ver o processo de criar imagens e ilustrações científicas desde da concepção das ideias, da hipótese, dos resultados que você quer comunicar, do rascunho e até o finalzinho, até enviar para a revista, certo? E nós temos uma parte prática, onde vamos aprender vetorização. No curso anterior a gente viu um pouco sobre trabalho com pixel, né, com o que a gente chama de raster, com imagem no Photoshop, e agora a gente vai trabalhar com vetor. E aí a gente vai usar o programa CorelDRAW, mas eu tenho certeza que todas as técnicas aqui aprendidas podem ser utilizadas em outros programas gráficos, como o Illustrator, né, que é mais moderno. E aí a gente vai ver sobre o programa um pouco, né, interface, funcionamento, workspace, a vetorização em si. Então a gente vai pegar uma ilustração para fazer realmente do zero assim. Do zero que eu digo do rascunho, né? A gente vai vetorizar. E aí a gente vai falar um pouco sobre o fechamento do arquivo, envio para revista, livro e etc. Bom, vamos dar iniciozinho à primeira parte do nosso curso, certo? O que é ilustração científica? Então, antes mesmo da escrita, existia a arte, certo? Então, nossos ancestrais lá no tempo das cavernas já faziam pinturas rupestres nessas tais cavernas. Então, antes mesmo de ter nossa história escrita, a gente tinha já a ilustração, né? A arte, a utilização de imagens para comunicar uma ideia ou para explicar algo, certo? E na ciência, né, a ilustração ela é utilizada como uma evidência visual. Então, ela transforma o conceito, a hipótese, em um material que possa ser observado. A gente sai do campo das ideias, do campo abstrato ou do campo escrito para o campo visual. E aí,
obviamente, uma das coisas mais importantes da ilustração científica é a fidelidade. Então, a ilustração científica, ela tem que trazer os dados que representam a realidade, né? A natureza. Então, essa é uma das grandes diferenças entre ilustração por si só, de forma geral, e a ilustração científica. Obviamente que a ilustração científica pode ser um objeto de admiração, um objeto artístico, um objeto belo, mas ele tem que, além disso, prover a realidade, certo? Seus dados têm que ser fiéis e com o seu objeto de estudo, né? Seus resultados, enfim, suas hipóteses. Então, tem que ser uma imagem que represente, de certa forma, o realismo da informação. E as ilustrações científicas têm esse papel de auxiliar no processo do pensamento, certo? Então, elas são ferramentas que auxiliam a formar, a selecionar e refinar essas ideias. E também, para a divulgação científica, ela já provém a primeira etapa de comunicar tais ideias. Então, a gente usa a ilustração para comunicar ideias de forma rápida e independente, muitas vezes, do texto, certo? A ilustração científica, um dos pré-requisitos também, é que ela funcione, que ela seja informativa e independente do texto. Pode ser capturado em foto ou em vídeo, né? A gente tem objetos de estudo que é praticamente impossível. E a fotografia também é considerada um tipo de ilustração científica, né? É uma ferramenta que pode ser utilizada em conjunto com outros. Então, a gente pode ter uma fotografia e o ilustrador ir lá e fazer algumas alterações em cima da fotografia a fim de informar, né? Juntar, fazer um desenho, informar melhor o seu leitor. Porque nem sempre a fotografia, como eu falei antes, captura tudo. Às vezes, seu objeto tem uma tridimensionalidade, ou tem algum ângulo, ou uma cor, uma luz, um reflexo que às vezes impede a informação, você vai precisar recorrer à ilustração científica. Ou seu objeto de estudo é algo muito, muito, muito pequeno e muito difícil de ser fotografado, filmado como um processo molecular, um processo bioquímico, e você pode recorrer à ilustração científica. Ou se o seu objeto de estudo é algo a milhões de anos-luz de distância e fotografias com microscópio ainda não conseguem informar exatamente, né, tipo assim, de forma clara para pessoas leigas ou para adultos pesquisadores, você pode recorrer à ilustração científica. A ilustração científica, ela traz essa parte da clareza e síntese da mensagem que o cientista, o pesquisador, até mesmo o ilustrador científico quer dar para o seu público, para os seus leitores. E aí, devido a novas descobertas na ciência, na tecnologia, né, a gente já está em constante mudança no mundo da ilustração científica. Então, nós temos ilustração tradicional, né, feita com lápis ou até com tinta, aquarela. E nós temos a ilustração digital, certo? Não existe, na minha opinião, eu não consigo visualizar um campo tomando o outro, sabe? Eu acho que todo tipo de ilustração é válida e pode ser utilizada em diferentes situações. Existem demandas diferentes ou perguntas diferentes ou necessidades diferentes para cada tipo de ilustração. Então, seja lá qual for, desde a ilustração com lápis até a ilustração ou animação 3D, todas elas têm sua utilidade e sua igual importância, tanto nas publicações científicas quanto na própria divulgação da ciência. E aí, eu vou mostrar para vocês um exemplozinho de novas tendências, assim. Aqui está um vídeo de uma animação, né? Então, assim, como bem considera como uma ilustração científica, né? A gente está vendo a imagem em movimento, que informa um processo bioquímico acontecendo dentro da célula, né? A parte de proteínas e etc. Estou dando uma avançada só para a gente mostrar para vocês. Então, foi usado tanto o modelo 3D para mostrar essa interação, quanto uma animação e desenhos em 2D. Achei. Pronto, aqui a gente tem uma animação, certo? Esse foi um artigo publicado que, se eu não me engano, eu vou deixar nas referências lá da apostila, mas, se eu não me engano, foi publicado em 2013 ou foi 2014, ou seja, não é nem tão recente assim, mas eles já usavam métodos de animação em 3D, então imagine como está avançado agora. A gente vai ver outros exemplos. Mas
ele usou essa visualização 3D também para verificar e completar uma hipótese que eles tinham sobre espacialidade e temporalidade de um processo dinâmico num contexto molecular. E aí uma das tarefas da comunicação científica começa a ser escolhendo e criando imagens que contem essa história de forma coerente e de forma convincente também para o leitor, né? Então, se uma imagem demonstra uma história simples, clara e fácil de ser seguida, isso também reflete na clareza de como vai ser interpretada essa imagem. E aí, às vezes, os pesquisadores até preferem começar desenhando seus conceitos para depois escrever o seu artigo científico. É também um método que aí acaba lhe auxiliando, né? Um resumo, você filtra as suas informações num esquema gráfico, né? Com ilustrações gráficas e depois acaba escrevendo seu artigo. Já que a função da imagem é capturar tanto a atenção, a ilustração científica, né? A gente está aqui capturando a atenção pelos processos, e também familiarizar rapidamente o leitor com as ideias básicas, ajudando a lembrar delas. Então, uma ilustração científica não é só informativa, mas ela também tem que captar e fazer com que o leitor absorva aquela ideia, certo? As ilustrações em artigos científicos e outras vias de comunicação na ciência são tão importantes, mas tão importantes, que algumas revistas e algumas redes sociais de revistas científicas colocam as imagens, as ilustrações científicas logo na frente, assim, muitas vezes até antes do resumo. Então, um leitor ou outro pesquisador interessado no seu trabalho, muitas vezes ele acessa a primeira imagem antes do seu texto. Então, se uma imagem não for atrativa ou não for clara, ele acaba não sendo atraído para continuar lendo o seu artigo, certo? Então é para vocês verem como é importante. Inclusive, um dos sistemas que fazem isso é o PubMed. O PubMed, quando você pesquisa lá, né, que é um dos maiores pesquisadores de artigos científicos, você vai ter o resumo acompanhado das imagens, já antes mesmo de você acessar o interior da publicação científica. Aqui está um artigo da PLOS ONE, certo? Que foi visto, vários artigos, eles fizeram uma busca intensiva, assim, a gente pode ver aqui o N, né, dos artigos, são vários, né, centenas, e eles pesquisaram 3 áreas: fisiologia, biologia celular, né, e botânica. E aqui a gente vê a porcentagem de publicações com imagens, certo? Tanto a fotografia como a microscopia, a gente não está entrando necessariamente em ilustração per se do desenho, porém, para vocês verem a importância do uso de imagens na ciência, certo? Quão é crítico, assim, é pesado. Hoje em dia é praticamente muito raro, assim, ver publicações científicas com ausência de imagens. E aí, relembrando, né? Porque existem campos da ciência que a fotografia não consegue necessariamente cobrir, né? Por exemplo, quem trabalha com nanopartícula, ou espécies raras ou extintas, ou processos subcelulares, precisa acabar recorrendo a uma alternativa da fotografia, né? Que é a ilustração científica. E aqui, né, de acordo com a ABNT, nós temos o que eles consideram ilustrações científicas, ilustrações em publicações científicas, certo? Obviamente, nosso curso vai focar mais nessa parte aqui de cima, certo? Desenho, esquema, fluxograma e fotografia. E aqui a gente vai ver um pouquinho mais ou menos como são, né? Uns exemplos. Aqui nós temos um exemplo de desenho, né? Temos a parte botânica, a planta ilustrada com suas partes importantes ou reprodutivas, né? Para aquele artigo em questão. Nós temos um esquema, por exemplo, de um órgão reprodutor. Um fluxograma também considerado ilustração científica, certo? Então a gente tem, às vezes, mapas conceituais aqui também, certo? Também está nessa categoria. A própria fotografia. Nós temos os gráficos, né? Que esses aqui são bem populares nas publicações científicas. Os mapas, os organogramas, as plantas, os quadros. Acho que é o quadro, né, no caso. E a tabela, certo? E aí, como eu falei, a gente vai focar um pouco na parte de aspecto mais de desenho, pintura, ilustração em si. Gostaria de lembrar a vocês que os ilustradores científicos,
eles trabalham com o mesmo objetivo dos cientistas, fazer um impacto no mundo ao tornar a ciência acessível e auxiliar as audiências a entenderem novas descobertas e informações da ciência. Então, esse é o principal trabalho do ilustrador científico, certo? Comunicação, educação e desenvolvimento científico é super importante. A gente ter sempre isso em mente quando a gente for fazer uma ilustração científica. São componentes chaves que os artistas e ilustradores trabalham, né, no campo da ciência. Eu queria mostrar aqui um exemplo, por exemplo, de ilustração científica, onde a fotografia seria bem difícil, né? A não ser que a gente fizesse uma justaposição de imagens. Mas vocês podem ver que nessa ilustração a gente consegue ver vários níveis de tecido dentro da face, né? Então a gente consegue ver os ossos, a gente consegue ver a musculatura, aqui a gente tem algumas glândulas, algumas veias. E saber que essa imagem está anatomicamente correta, certo? Apesar de ser uma pintura, mas a gente tem a posição dela está correta, então a gente tem a parte dos dados que são fiéis ao que a gente vê, ao real. Né? E aqui a gente tem as informações também, né, com os numerozinhos e apontados para cada estrutura. Aqui está um exemplo de comunicação, ilustração científica para comunicação, né? Então a gente tem a fusão de hélio em estrelas. É um processo que, creio eu, que deve ser muito difícil de ser filmado, e quando filmado, deve ser muito difícil de ser interpretado para uma pessoa que não é especialista, sabe? Então aqui a gente tem um exemplo de ilustração informativa, certo? Científica para divulgação da ciência. A mesma coisa a gente tem aqui também do lado, certo? Como o oxigênio é produzido e utilizado dentro do corpo humano, certo? Vale salientar aqui que a gente percebe que é uma pintura digital, e também a gente tem outras partes aqui em cima criadas digitalmente e acompanha geralmente a informação. Então essa imagem por si só, por exemplo, a gente consegue perceber que ela funciona sozinha, assim, tudo que está aqui dentro dela a gente consegue compreender com esse pequeno texto. E da mesma forma aqui, sabe, a gente entende que, né, a fusão de hélio, como faz a parte de fusão, o hidrogênio 1, hidrogênio 2, e como se dão os processos. Então, sempre é importante que a imagem ela consiga ser explicada sem necessidade de um texto grande com ela. Bem, aqui temos um outro exemplo, né, de ilustração científica para divulgação, numa revista, e falando sobre um tipo de inseto, né, que eu acho que parece ser... Ele fala lanternfly, não sei necessariamente a tradução de que tipo de inseto é esse, mas é um tipo de inseto que causa danos. E aqui a gente tem, o desenho dele, né, e com certeza como é que eu digo, é igualzinho ou bem realista com o que você conseguiria identificar. Então a gente tem um desenho que torna o inseto identificável para as pessoas que moram nesses locais aqui, né, que devem ficar atentos com esse tipo de praga. Então é bastante utilizado esse tipo de ilustração. Aqui a gente tem ilustrações que também são colocadas em livros científicos ou até em artigos científicos. Então a gente tem, por exemplo, uma ilustração aqui na direita da parte de dores e tal, de pressão, acredito eu, né? Novamente a gente consegue interpretar essa imagem sem um pouco do auxílio do texto, né? Quando a gente deita, onde estão localizados os pontos de pressão ou de maior dor, sentada, etc. Aqui a gente tem no meio, né, uma imagem anatômica e fala um pouco sobre inflamação. E aqui novamente a gente também tem certo... É o mesmo... Desculpa, mas é a mesma ideia, assim, sobre articulação e dores e funcionamento de circulação e inflamação no corpo humano. Novamente, querendo mostrar para vocês os tipos de ilustração. Essa ilustração aqui, por exemplo, poderia ser facilmente realizada, mas poderia ser realizada de forma tradicional, para vocês verem que não tem só necessariamente ilustração digital. E como aqui, por exemplo, um processo de reparação de articulações é feito e seria um processo, obviamente dá para ser filmado, mas fica muito mais claro para educar outra pessoa quando a gente tem uma simplificação de imagens assim, certo, do processo das ideias.
Outra ilustração científica, uma que inclusive do estilo que eu gosto muito, que é essa que a gente consegue ver tanto o exterior quanto o interior do animal. A gente tem tipo as estruturas aqui apontadas e etc. e desenhadas. Às vezes o ilustrador pode até tomar uma decisão de criar cores ou coisas que destaquem, que diferenciem, sabe, de forma educativa. Então, não necessariamente essa estrutura aqui é azul dentro do animal, mas aí ele pode colocar, pode ser um preto azulado, e aí ele pode colocar um pouquinho de azul para poder auxiliar o leitor, já que essa imagem não é uma imagem taxonômica, certo? Como se fosse uma imagem taxonômica, a gente teria que ter 100%, ou pelo menos o mais próximo possível, de fidelidade do animal, né? De como o animal se parece. E aqui eu trago uma ilustração recém-publicada, inclusive, que eu achei genial para mostrar para vocês. A gente tem esse artigo científico que ele fala sobre o tamanho da biomassa, certo? E esse artigo, acho que ele foi publicado alguns anos atrás, e ele publicou dessa forma, certo? Então a gente tem um quadrado, e a proporção dos quadrados a gente tem a biomassa daquele grupo que ele está falando. Então, para a gente ver que a biomassa de plantas é bem grande em relação à biomassa de bactéria e tal, e os animais também aqui, ó, bem no cantinho. E aqui ele destrincha certos animais, etc, etc. A gente está vendo que cada área dessa corresponde a quanto da biomassa. E aí o ilustrador científico, ele resolveu transformar isso daqui nesta visualização que estamos vendo. Então, a gente tem aqui no finalzinho, eu vou ampliar essa imagem, tá? Nós temos os animais. Então, tipo, essa parte aqui cinzinha, na verdade, corresponde a esses quadradinhos aqui embaixo, certo? E aqui ele destrincha. Então, tudo isso aqui está representado aqui. Vê que legal, achei isso genial. Aqui a gente tem, por exemplo, as bactérias, nós temos as plantas. Olha como é diferente essa visualização daquela visualização mais chapada, sabe? As duas são ilustrações científicas, certo? Mas eu queria mostrar a vocês que também pode ter um aspecto artístico e informativo ao mesmo tempo. Então, a gente pega os animais aqui e a gente destrincha. Então, aqui, por exemplo, ele fala dos anelídeos. E aí tem os exemplos dos anelídeos saindo desses quadrados. Eu achei esse tipo genial. Então, esse tipo de ilustração é uma ilustração que vai capturar o interesse do leitor, certo? O leitor vai ficar aqui horas, talvez, vislumbrado e lendo essa parte da publicação científica. Bom, gente, vamos conversar um pouquinho sobre fraude, né? A fraude é uma das formas de definir a ação de cometer uma fraude. Eu peguei essa citação da Seção de Integridade de Pesquisa do Departamento Americano de Serviços Humanos e Saúde. Eles definem como má conduta, como sendo, né, a fabricação, a falsificação ou plágio a conduzir, revisar e reportar os resultados de uma pesquisa científica. E pode incluir o erro honesto. Então, assim, mesmo que você não saiba, não faça isso de propósito, né, faça sem querer, ainda assim é considerado fraude. E aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um breve histórico da ética nos jornais científicos, certo? Antigamente, os jornais se resistiam um pouco a gastar com revisores ou com pessoas especializadas em detectar fraude. Então, elas confiavam que seus revisores já seriam suficientes para fazer essa vistoria, né? Fazer essa análise crítica de imagens científicas. Problema que nós pesquisadores de forma geral não somos necessariamente treinados, não temos cursos como esse, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? Para ajudar a detectar esse tipo de má conduta em imagens. Então, as fraudes em imagens científicas foram aumentando, né? Até o momento que chegou a ter casos em revistas grandes, revistas famosas, e aí os jornais olharam e, opa, tem alguma coisa de errado acontecendo. Então, hoje em dia, a maioria dos jornais científicos, principalmente os jornais que são maiores, que têm um fator de impacto maior, eles realmente têm sistemas para evitar fraude, não só de imagens, mas também de texto, né, para evitar plágio, etc. Então, esse tipo de curso ajuda a gente a estar preparado para evitar que isso aconteça, certo? Porque uma das primeiras coisas que a gente tem que ter em mente quando a gente
manipula não, mas cria imagens, é essa manipulação da informação. Até porque a má conduta, como a gente está vendo aqui embaixo, né? A má conduta, dentro da academia, ela fere a ciência de várias formas, certo? A primeira é a perda de confiança. Então, assim, quando a gente comete fraude, a gente, né, faz uma publicação com plágio e tal, o corpo científico não confia tanto na gente e nem mesmo as pessoas leigas confiam tanto na ciência. Então, é uma perda muito grande, certo? Ela impossibilita o método científico, porque o método científico é a possibilidade de você reproduzir aquela pesquisa, certo? Como é que a gente vai reproduzir algo que é falso, né? Fica bastante complicado. Ela desacelera o progresso da ciência, né? Já que os cientistas precisam confiar nos seus dados para avançar nos próprios trabalhos, né? Porque a gente evita desperdício de tempo e recurso em ideias muito distantes da realidade. Então, a gente pode até utilizar o artigo do nosso colega, do nosso par, para fazer o nosso artigo. Então, se o artigo do colega não estiver legal, o nosso vai ser atrasado também, entendeu? E, obviamente, ela causa um histórico incorreto, certo? Então, um registro incorreto na história. Então, é por isso que é importante a gente evitar fraude, certo? Porque quando, né, a gente comete, não só nossa reputação está em jogo, mas também todas essas coisas dentro da própria comunidade científica. Bom, eu tenho esse guia rápido de condutas éticas para o uso e manipulação apropriada de imagens científicas. É um guia geral, são sugestões gerais que podem ser aplicados em diversas áreas da ciência, certo? Então, número 1 é que ajustes simples feitos em uma imagem inteira são geralmente aceitáveis, ou seja, geralmente eles são ok de serem feitos. Ajuste de brilho, contraste, pode ser feito numa imagem como um todo, porque você vai estar alterando a imagem toda, certo? Só tem que ter cuidado em manipulações muito agressivas que podem saturar demais a imagem, deixar a imagem muito estourada. Alguns jornais até pedem que algumas manipulações sejam comunicadas. Então, eu ficaria atenta em relação a isso e eu teria anotado assim do ladinho quais são os ajustes que eu fiz na imagem, certo? Caso o jornal peça. Número 2, cortar a imagem geralmente é ok também. Primeiro a gente precisa pensar qual a motivação do corte. Será que eu cortar a imagem vai melhorar a comunicação? Vai ficar sem viés? Ou vai mudar a percepção do espectador? Porque dependendo do corte eu posso estar colocando uma atenção num local que talvez não seja a atenção necessária, sabe? Posso estar colocando um viés. Se o corte, por exemplo, eu acabar cortando uma área ou algo que vai entrar em discordância com a minha hipótese, isso é um tipo de manipulação inapropriada, certo? Será que eu cortar algo da minha imagem é para esconder alguma informação de algo que eu não sei explicar o que é? Novamente, não é uma conduta ética. Então, cortar geralmente é ok, desde que você pense na motivação do seu corte e evite essas motivações de má conduta, certo? Número 3. Quando possível, as imagens devem ser obtidas da mesma forma para comparação, certo? Eu coloquei amarelo aqui por quê? Porque é algo que você requer muita atenção. Então, as mesmas técnicas de preparação para a amostra, o mesmo momento, se possível, né? O mesmo instrumento, até mesmo instrumento de obtenção, assim, tirar fotos no mesmo microscópio, se possível, sabe? Instrumentos com hardware diferentes, eles podem processar as imagens de forma diferente. Então, o ideal é que você faça no mesmo equipamento. E se você for fazer algum processamento posterior, também tem que ser uniforme, para que as imagens sejam obtidas de forma idêntica, certo? Por isso que está amarelo, porque é algo um pouquinho mais trabalhoso de ser feito, mas a gente faz, obviamente, na medida do possível. Manipulações realizadas em apenas uma área da imagem são questionáveis. Em uma área e não em outra é questionável. E geralmente não são permitidas, certo? Por tirar o viés. Mas está aqui em amarelinho porque
em raros casos, em alguns casos, pode haver uma manipulação no local. Por exemplo, eu tirei a fotografia de um animal e aí teve um cantinho dele que ficou um pouco borrado porque o animal estava se movimentando. E eu só tenho aquela foto, aquele animal foi embora. Aí, nesse caso, é apropriado que você manipule aquela fotografia ou aquela imagem para ajustar essa partezinha que ficou borrada, certo? Mas é isso, novamente, é bom você ter preparado, assim, caso alguém lhe questione o motivo, a motivação dessa manipulação. O uso de filtro geralmente não é recomendado para imagens biológicas, ou seja, aquele filtro do Instagram, não use na sua imagem biológica. Porque às vezes aqueles filtros e filtros também do próprio programa de manipulação, como o Photoshop, ele pode detectar áreas que vão ser mais mexidas do que outras. Então é como se fosse a manipulação de cima, certo? Feita numa área e não feita em outra. E aí, assim, os pixels, eles vão ser alterados, mas não vão ser alterados por completo, né? E então a gente evita esse tipo de filtro, até porque é muito mais difícil a gente perceber qual a área foi manipulada ou não, por isso que ela está em vermelho. Clonar ou copiar objetos em uma mesma imagem é muito, mas muito questionável. Eu, inclusive, evitaria e diria para você não utilizar, certo? Porque as imagens que são montagens, quando a gente clona ou copia objetos, é uma montagem, certo? Ela pode ser enganosa. Se a gente quiser juntar duas imagens, elas devem ser indicadas por uma linha branca, uma seta, algo que diga que aquela imagem foi uma junção. Quando a gente clona, parece que é algo natural. E não foi natural, né? Foi algo feito pelo software do computador. Então a gente deve evitar ao máximo. Usar a clonagem, fazer uma cópia para limpar ou melhorar a imagem não deve ser utilizado porque pode levar a esses problemas de interpretação e, além do mais, são facilmente detectáveis, certo? E pode levar à interpretação errônea dos dados. E aí, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre essa parte de ética. Existe uma escassez de informação de como se obter imagens de qualidade. Como eu falei anteriormente, geralmente os pesquisadores recebem pouco ou nenhum treino para desenvolver imagens ilustrativas para suas pesquisas, né? Por isso que a gente tem a necessidade de fazer cursos ou treinamentos como esse, mesmo que curtos, mas são necessários. Como eu falei antes, em contrapartida, as imagens de um artigo científico são a primeira coisa que a maioria dos leitores olha no artigo. Então, é engraçado como a gente não tem treinamento, mas, novamente, é tão importante para a publicação, certo? As ilustrações são geralmente para informar essa grande audiência, até mesmo cientistas na mesma área, educadores, públicos gerais interessados no tema. E não tem necessariamente guias claros. E muitas vezes, quando tem os guias, alguns ilustradores acabam não seguindo as recomendações, certo? Então, a recomendação geral é que os autores da pesquisa criem suas próprias ilustrações pensando nessa audiência em vez de pensar neles mesmos, certo? As figuras devem ser autoexplicativas e etc. Ou, pelo menos, que trabalhem com um ilustrador científico que recebeu um treinamento melhor em ética e etc, certo? E aí, como eu falei antes, muitas vezes é muito difícil interpretar imagens e artigos fora da nossa área não específica, né? Mesmo com esse objetivo claro. Bom, e a gente já vai passar um pouquinho sobre exigências da publicação, como a gente vai criar imagens claras e informativas. A manipulação de imagem digital ou a criação de ilustrações, ela deve ser sempre feita, a primeira coisa que você faça, por favor, sempre deve ser feita na cópia da original. Então, se você quiser fazer uma ilustração, por exemplo, com uma foto, etc., aquela foto deve ser uma cópia. Nunca faça no original. Ao iniciar a manipulação, é crucial que você use justamente essa cópia. Na maioria dos softwares, é bem fácil você alterar por cima da original, e aí isso pode causar perda nos metadados originais, certo? O metadado é
o dado sobre o dado. É tipo, aquela imagem, ela possui dados, né? Quando ela foi obtida, quando ela foi tirada, qual o tamanho daquela imagem. Quando você faz por cima e salva, toda a parte original foi apagada. Mesmo que você dê um Ctrl+Z, um desfazer, e salve de novo, já era, entendeu? Então, por favor, evitem mudar, alterar seus metadados sobre as imagens originais. A melhor prática é salvar uma cópia, e eu ainda recomendo salvar em mais de um lugar para evitar perda, ou seja, coloca ela na nuvem, no seu drive, e também coloca ela no HD externo, num DVD, num pendrive. Inclusive, é uma forma de você acompanhar as alterações de como foi feita. Então, tipo, você vai ter sua imagem original e você vai ter a posterior para a comparação, né? E, além disso, eu também recomendo, antes de a gente começar a criar uma imagem, registrar ou alterar uma imagem, nesse caso, registrar o protocolo inteiro de alterações. Uma das primeiras boas práticas que eu digo é: desenhe suas figuras para a sua audiência e não para você. Assim como a linguagem, as imagens comunicam as informações para outras pessoas, certo? É crucial ter o seu público em mente na construção delas. Então, a gente tem que considerar quem é o seu público, né? Tipo, é uma figura para revista especializada, ela vai pedir um design diferente para uma revista de público amplo. Então, se você publicar num periódico, vai ser diferente de você publicar numa super interessante, por exemplo. Então, a gente tem que ter a ideia para quem que vai ler aquela imagem, certo? O conhecimento da sua audiência pode não ser o seu conhecimento, certo? Então, gráficos que têm informação necessária para a sua audiência compreender a imagem completamente é ótimo. Então, você pode até considerar, por exemplo, se a minha audiência são pessoas, público geral, eu vou usar elementos ou formas que todo mundo entende. Um triângulo, um quadrado. Não vou usar coisas muito complexas, certo? Posso usar símbolos que as pessoas entendam de forma mais rápida. Isso é de forma geral, obviamente, né? Porque cada área de estudo vai ter as suas normas, as suas convenções não ditas, certo? Ao construir ilustrações científicas. Por exemplo, a taxonomia tem normas completamente diferentes da bioquímica, por exemplo. Mas, de forma geral, é importante você conhecer o seu público. Outro ponto importante que eu diria antes de começar a nossa ilustração científica é focar na informação mais importante. A maioria dos jornais limita a quantidade de ilustrações devido ao espaço limitado, certo? Então, as ilustrações precisam resumir bem os pontos principais da pesquisa. Então, eu diria, né, como conselho, para você ver a sua pesquisa como uma linha do tempo e ver como a sua figura, a sua imagem pode contribuir. Então, a gente vai pensar em cada figura, precisa servir um propósito definido, certo? Então, a gente vai estabelecer a informação-chave para cada figura. Todo elemento deve contribuir para essa mensagem. Então, se eu quero mostrar que a temperatura aumentou, a minha figura tem que ter essa informação-chave. Não se preocupem, eu sei que vocês estão me escutando mais do que lendo, mas a gente vai fazer todo esse processo passo a passo, um pouquinho mais para frente, certo? E também nós temos a apostila, que vocês vão ter toda essa informação escrita e complementar. Então a gente pode acabar, quando a gente faz isso, a gente foca na informação mais importante, a gente remove elementos que podem ser desnecessários e podem até ir para o material complementar, por exemplo. Então, a gente segue o princípio de relevância, que diz que a comunicação é mais efetiva quando nem muita informação é apresentada e nem pouca informação é apresentada. Você tem que achar o equilíbrio perfeito, que às vezes é difícil, mas a gente consegue. Outra boa prática que você deve pensar na sua ilustração é desenhar uma estrutura visual clara. Uma das partes mais difíceis da ilustração é uma estrutura visual efetiva. Por exemplo, né, a gente está vendo aqui essa imagem, obviamente, dificilmente a gente vai construir uma imagem assim, mas esses são exemplos, certo? De tipo, essa imagem está desorganizada nos olhos do leitor e essa imagem está organizada ao olho do leitor. Então, uma abordagem que a gente pode seguir é forma segue função. Então, a forma do objeto deve ser baseada na sua função. Ou seja,
A composição visual, ela deve guiar o leitor para uma sequência lógica de informação. Então, o leitor deve entrar na imagem. Quando a gente vai ler uma imagem, nós que estamos no Ocidente, nós começamos da esquerda para a direita, certo? E de cima para baixo. Então, a gente pode até utilizar grades para a nossa composição visual. Então, quando a gente começa a ver uma imagem, a gente começa a ver de cima e para a direita, né? A gente começa exatamente como está no mouse. Então, quando a gente for construir uma imagem científica, a gente tem que pensar também nessa ordem de leitura, certo? A gente pode fazer uma visão geral das informações mais importantes e colocar, por exemplo, as mais importantes primeiro, sabe? É uma abordagem. E aí as leituras precisam seguir essa estrutura organizacional, certo? Porque quando a gente for ler, ajuda a interpretar a imagem. Então a gente entende que tipo, o mais importante está aqui e o menos importante está aqui embaixo. É um jeito. E também existe uma relação, né? Entre os objetos. Então, tipo, a gente percebe que tipo, o que está aqui em cima muitas vezes é mais importante, né, do que está aqui embaixo. Usar contraste visual é muito importante, mas você tem que lembrar de manter as ilustrações simples. A gente pode utilizar o contraste visual para destacar a informação mais importante. Como eu falei, isso se chama composição. Então, a gente tem forma, por exemplo, dentro desses quadrados aqui, a coisa que mais chama atenção é essa bola, porque ela está diferente. A gente pode usar uma forma diferente, a gente pode usar tamanho, a gente pode usar orientação, pode usar peso, posição e até cor. Enfim, existem várias formas da gente contrastar a nossa informação, colocar uma informação mais importante destacada dessa forma, certo? Evite usar muitas formas de contraste junto. Então, existe usar, tipo, tamanho, cor, posição e peso, sabe? A gente tem que também simplificar. Muitas vezes, uma forma dessa já é suficiente para você destacar a informação que você quer no seu artigo científico, na sua publicação científica. Lembra também que quando a gente varia a cor, certo? Às vezes, se a gente usar muitas cores, acaba ofuscando a informação. Então, a gente considera também a paleta preto e branco, ao invés de colorido, porque o contraste preto e branco que muitas revistas utilizam é mais fácil de ler, é mais fácil de perceber que está diferente preto e branco do que quando está colorido, por exemplo, sabe? Além, obviamente, dos custos de impressão, que é um dos motivos que as empresas, as revistas utilizam. E aí, mesmo você utilizando preto e branco, você pode se perguntar, poxa, mas eu estou usando preto e branco. Mas a gente está vendo aqui, né, como a gente pode variar dentro do preto e branco. A gente pode variar a linha, a gente pode variar a posição, pode variar o tamanho. E, de forma geral, a gente tem que remover artifícios científicos se eles não servirem a um propósito. Por exemplo, a gente vai começar com essa imagem. Essa imagem, a gente está vendo um processo bioquímico, né, e aqui a gente tem uma área rosa, tem aqui a parte da molécula com esse esfumaçado azul no fundo, etc, etc. E aqui a gente tá vendo que ele resolveu tomar uma decisão de limpar um pouco a imagem. Então a gente tem menos artifícios. Por quê? Porque esse aqui não precisa necessariamente estar rosa, certo? Já que não é informação tão importante assim para ele. A informação mais importante, eu diria, que é o processo aqui no meio, certo? E aqui o processo começa de cima. Ele não precisa dessa transparência, porque você já consegue identificar essa área aqui verde só sendo verde. E também não precisa dessa parte esfumaçada nem das sombras, sabe? Para esse tipo de publicação científica, você pode remover esses artifícios que são artísticos, sabe? Que nesse caso aqui não estão contribuindo para nada. Como, por exemplo, uma transparência com espelhado, né? É como se tivesse espelhado aqui, ou essa linha azul também que não me informa nada, esses amarelos aqui que tornam difícil a leitura, sabe? Então aqui tá bem mais claro ao olhar. E aí aqui ele resolve simplificar mais ainda, que ele simplificou a parte artística, né, dos efeitos, mas aqui também simplificou a forma. E percebam como ele aumentou essa molécula, porque para ele isso daqui é a informação mais importante. Então, os outros elementos, eles podem estar reduzidos e simplificados perto dessa parte do centro, entenderam? Então, às vezes, o processo de ilustração científica funciona assim. Funciona a gente limpando a imagem, filtrando a informação e pensando como a gente vai trazendo o seu contraste. Então, vocês percebem que essa
imagem daqui. E olha só, ela é colorida também e tem um 3Dzinho aqui, né? Ela é bem mais clara e objetiva e direta ao ponto do que a primeira. Então, isso aqui é uma boa ilustração científica, certo? Outra sugestão é criar uma tipografia legível. Tipografia nada mais é do que o nosso texto, certo? E aí qualquer texto dentro da nossa figura, ele deve ser legível, mesmo se a gente passar o olho rápido, certo? O texto tem que estar claro, mesmo se você diminuir a imagem, mesmo se a gente reduzir a imagem pequenininho, tem que estar claro. E aí, para melhorar a leitura e facilitar a leitura da nossa audiência, seria bom usar fontes sem serifa. O que são fontes sem serifa? São fontes sem tracinho. Você lembra de Time New Roman, que tem aqueles tracinhos, sabe? Geralmente fontes assim, como eu estou utilizando aqui, elas são mais fáceis de serem lidas mais rapidamente, certo? Também utilizar... Por isso que geralmente as revistas preferem Arial, certo? Ou Helvética. Também vocês podem usar o nível de contraste, certo? Entre o seu texto e o fundo da sua imagem. Por exemplo, aqui a gente consegue ler bem porque a gente tem um alto nível de contraste, certo? Então, tipo, a gente tem um branco e um preto. Preto e o cinza, tem um alto nível de contraste. Aqui a gente já começa a ver que fica complicado a gente ler porque os valores de contraste são bem parecidos. Geralmente é bom deixar uns 70% de diferença de contraste. Se você tiver utilizando o seu texto sobre um padrão, uma fotografia, uma imagem super ilustrada, como está aqui, a gente tem um pequeno probleminha, que nem sempre vai ser muito legível. E aí o que pode ser feito? A gente pode contornar, eu gosto de fazer muitas vezes, é contornar essa parte preta com a borda branca, que vai dar um efeito parecido com o daqui de cima, certo? É como se a gente colocasse outro fundo embaixo desse texto. Ou você pode até colocar quadradinho embaixo, enfim, fazer bordas e colocar em uma área menor ou uma área da sua imagem onde não tenha tanto um padrão assim. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos da ilustração científica. Na nossa ilustração científica, geralmente a gente tem uma escala. Quando a gente fala de coisas principalmente microscópicas e etc., mas até mesmo em imagens grandes, a gente tem geralmente uma escala ou pelo menos uma noção do tamanho daquela imagem, dos elementos daquela imagem. E a gente precisa de uma escala porque permite que o leitor ele veja todas as características necessárias para responder a hipótese científica. Então, por exemplo, nessa primeira figura aqui, a gente tem, essa imagem aqui, a gente tem, na verdade, várias escalas de ovário da Drosophila melanogaster, que é uma mosca, né? E aí, dependendo da nossa pergunta, a gente tem escalas diferentes, né? A gente tem, tipo, o tecido do ovário, a gente tem a parte da câmara com os ovos, e aqui a gente tem, tipo, um nível subcelular. Então, assim, eu não estou falando da escala só, essa escala aqui, eu estou falando da escala da imagem, certo? Então, a escala, ela vai permitir ao leitor ver a sua hipótese. Então, se você estiver falando sobre o nível subcelular, não adianta utilizar uma escala a nível do tecido, certo? Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Vai depender da sua pergunta, da hipótese do trabalho, se você precisar de duas imagens. Aqui a gente tem um exemplo de como trabalhar com destaques de zoom em imagem, certo? Se a gente precisar de vários zooms, o que a gente pode fazer é isso, certo? Colocar duas imagens, uma do lado da outra, ou enfim, dentro, mas que a gente pode utilizar duas imagens para poder fazer o zoom. Isso é feito com também desenho, certo? Quando a gente, por exemplo, desenha uma planta de forma botânica, a gente pode utilizar essa mesma forma. A gente pode fazer uma ampliação aqui e desenhar uma estrutura de forma maior. Então, eu estou usando fotografia de exemplo, mas pode ser colocado em ilustração científica também, certo? Aqui a gente tem um exemplo ruim. Esse zoom aqui não tem nada, por quê? Aqui dentro não tem nada. Então, como é que esse nada pode ter algo, certo? Então, quando você colocar o seu zoom, você tem que colocar em cima de onde você realmente quer dar zoom, certo? Então, aqui, ó, aqui tem um exemplo claro. Certo? Tipo, a gente tem exatamente essa imagem, a gente consegue ver que tem uma bolinha azul, uma bolinha... mas a gente consegue ver a correspondência, certo?
Então, esse aqui é um exemplo claro de que essa imagem realmente é uma ampliação de dentro dessa. Aqui a gente tem que não está marcado, certo? Não tem de onde está vindo. E geralmente a gente não utiliza esse tipo de imagem porque obstrui dado da imagem todo, sabe? Aqui também, sabe? Tipo, a gente tem uma obstrução da imagem. E se a gente não marcar o zoom, não fica claro que essa imagem é zoom do outro. Então, o mais indicado, o exemplo mais claro para a gente utilizar escala nesse sentido aqui de ampliação é aqui, certo? Inclusive a gente pode, como eu falei, pode ser utilizado até com objetos gigantescos, como esse fóssil. Não está aqui marcado e também não é exatamente um bom exemplo. Lembrando também de a gente incluir uma barra de escala, certo? A gente tem alguns exemplos aqui. Eu não faço a menor ideia qual o tamanho dessas imagens, por exemplo, que a gente não tem... Essa aqui não tem barra de escala. Essa tem uma barra de escala quase, né? Eu nem sei se a barra de escala é um erro. Temos uma barra de escala que é praticamente da cor do background. E, enfim, vocês estão vendo a importância, né, de uma barra de escala. Ela permite a audiência entender rapidamente o tamanho que é mostrado na imagem. E essa informação é devidamente importante, principalmente em escalas microscópicas, porque a gente não tem ideia intuitiva de qual o tamanho. A gente consegue compreender um pouco o que tem 10 centímetros, a gente não consegue compreender bem o que tem 10 micrômetros, porque a gente não convive com esse tipo de medida, a gente nem visualiza esse tipo de medida no nosso dia a dia. Então, toda imagem precisa de escala, seja ela fotografia, seja ela uma ilustração, uma pintura, um desenho, ela precisa de escala. Porque permite essa comparação, certo? Essa ideia. Ela deve estar visível, evite escala muito pequena ou escalas da mesma cor do background, por exemplo. Essas daqui são exemplos de não fazer, certo? Essa aqui está legível, essa aqui não sei se tem escala. Essa aqui está em cima, tanto obstruindo a imagem como tá dessa cor, que é praticamente o mesmo azul. Essa daqui está muito fininha, sabe? Tipo, poderia ser um pouco maior e destacar mais. E você pode, né? Aqui, por exemplo, tem uma escala ótima, com ótimo contraste, porque o fundo é preto e a escala e a fonte são brancas. Lembra que a gente falou de contraste da tipografia? Aqui, o que acontece? Por exemplo, como esse fundo ele tem um padrão, ficaria muito difícil de visualizar essa escala. Então, você pode utilizar um background branco, um pouquinho transparente, para poder ajudar nessa leitura. Você pode utilizar fotografias, ou enfim, com réguas também para auxiliar e você colocar, dizer que cada quadrado desse corresponde a 1 centímetro, que a gente vai ter noção. Novamente aqui, tá vendo? Com uma escala que tipo, também é fácil de ser lida. Caso você não queira obstruir sua imagem, você pode também colocar a sua escala embaixo. E aqui a gente tem novamente a parte da régua, certo? E esse aqui eu não sei quanto tem. Eu não consigo ler, mas tem aqui o tamanho da medida exata. Bom, e a gente vai falar um pouquinho sobre cor, que é um elemento importante da nossa ilustração. Eu estou usando a maioria das coisas como fotografia porque é mais fácil a gente comparar. Mas, obviamente, isso também é aplicado para desenhos, certo? Para ilustrações científicas que são desenhadas, no caso. E aí, as cores devem ser o mais natural possível, certo? Para a publicação. Obviamente, a gente pode usar a cor para melhorar o entendimento do leitor, mas ter cuidado para não distrair ou levar a má interpretação, sempre pensando nisso, certo? As cores que mostram espécimes, técnicas de coloração, etc., são apresentadas em cores, né? E às vezes algumas micrografias ou microscopias são apresentadas em preto e branco, como aqui, essa eletrônica, certo? Aqui a gente tem uma parte bem interessante que acho que muita gente não leva em consideração, que é a parte de pessoas que têm algum tipo de daltonia, certo? Que como elas podem enxergar, por exemplo, a visão normal, a visão com deuteranopia, tritanopia, tá certo? Enfim, como elas enxergam, certo? Esse tipo de imagem. Obviamente que é sempre preferível você fazer
preto e branco, né, que tem até umas imagens, essa aqui também é de daltonia, certo? Como eles enxergam, e uma simulação em preto e branco. Geralmente a recomendação é que seja preto e branco para algumas imagens. Mas aqui a gente tem um guiazinho que mostra quando utilizar preto e branco, quando utilizar cor, certo? Por exemplo, a gente pode fazer testes. Essa aqui tem uma microscopia que tem uma cor só, e aí a gente faz o teste para daltonia, visão normal, e a gente percebe, na verdade, que o preto e branco tem maior contraste, sabe? A gente consegue identificar bem mais fácil as estruturas. A mesma coisa que acontece aqui, certo? Aqui tem mais de uma cor, a gente faz o teste. Poxa, o vermelho não ficou identificável nessa imagem, e nem no preto e branco. E agora? A gente pode usar duas fotografias diferentes, uma destacando a parte verde e outra destacando a parte vermelha e demarcando o canal. Eu sei que parece ser complicado e nem todo mundo leva em consideração, porém, quando a gente tem imagens biológicas assim, é importante pensar, né? Até porque existe uma parte da população que é daltônica. Então, você tem que tornar a sua imagem o mais acessível possível para aquela população, para todas as pessoas, né, todos os leitores. Então, é interessante você pensar na cor dessa forma. Outra parte importante é o planejamento da figura. Então, vamos pensar, né? Que as ilustrações elas podem conter várias científicas, né? Podem conter várias ilustrações científicas dentro do seu artigo. Então, a gente tem que ter um planejamento cuidadoso para enviar a mensagem. E precisa seguir uma ordem lógica, certo? A gente tem um exemplo por aqui, que a gente pode fazer também com os nomes. Aqui foi um estudo de placenta de rato, certo? Então, nós temos, por exemplo, a imagem 1. Qual é o objetivo dessa imagem? É ilustrar os diferentes tipos de fenótipo. O que a gente vai usar? Vai usar uma fotografia em um gráfico. E aí, o que vai ser essa imagem? Vai ter aqui, certo? Então, a gente pode fazer esse planejamento, é a mesma coisa. Ilustrar diferentes tipos de placenta do fenótipo. O que a gente vai fazer? E aí, quando a gente tem esse painel, a gente consegue ver exatamente quais imagens a gente vai utilizar na nossa publicação científica, para que e quando elas devem entrar. E aí a gente consegue ver também quais informações a gente quer colocar, quais informações a gente quer destacar, né? Fazer aquele filtro de que informações são mais importantes. E depois de completar esse painelzinho, a gente pode começar a explorar a composição, elemento de cada painel. Por exemplo, ó, veja que interessante. A gente pode organizar a imagem do ratinho, o box plot, certo? Aqui tem várias etapas, sabe? Como é que eu quero fazer o destaque? Eu quero fazer o destaque aqui nessa parte da membrana, eu quero fazer assim. Será que eu coloco o layout em coluna? Será que eu coloco o layout em linha, sabe? Tem aqui os controles e tal. Enfim, é mais fácil de planejar esse tipo de ilustração, ou de como a gente vai apresentar nossas imagens na ilustração científica, depois que a gente faz aquele quadradinho, né? O planejamento, na verdade, das nossas publicações. Coloque texto e símbolos dessa figura, por favor. Então, a gente vai colocar, por exemplo, mostra o interior de uma célula, certo? E a gente pode destacar o interior com setas, com linhas, por exemplo, tracejando, né, áreas ou regiões até com letras. Então a gente tem vários níveis de anotação aqui para uma imagem. Se a gente parar para pensar, por exemplo, essa imagem 4.3 está bastante poluída, assim. Já essa imagem aqui, por exemplo, a gente tem, tipo, bem simplificada a informação, mas se for isso que ele quer mostrar, pode ser utilizado. Essa imagem daqui, tracejada, ele não tem nenhuma informação, tipo, eu não sei por que ele tracejou aqui, o que ele quer mostrar aqui. Então, quando a gente vai fazer os destaques da nossa imagem, da nossa ilustração, nós temos que pensar exatamente qual o objetivo, né, que a gente quer com ela. Então, a gente tem que lembrar que alternar entre olhar a figura e ler a informação é cansativo para o leitor. Então, uma imagem dessa com muita informação é muito cansativo para o leitor. A gente já meio que preguiçaria essa expressão, preguiçaria ao ler esse tipo de imagem. Então, a gente tem que tentar simplificar ao máximo. Cuidado com a abreviação.
As setas também podem ser utilizadas para apontar a estrutura, uma área, pode indicar movimento, por exemplo, essa seta aqui está falando que é uma área de migração, então essa parte está migrando para algum lugar, certo? Então, ele pode colocar essa dizendo que ela está se movimentando para cá. Pode ser utilizado para dar do círculo, né, para a gente destacar uma área de interesse, mas tem que ter cuidado novamente com a parte da obstrução e tem que destacar o que você quer com essa área de interesse. Enfim, letras também podem ser usadas, como a gente está vendo, né? Tudo isso pode ser utilizada para informar o seu leitor das estruturas que você tem na sua ilustração. Agora, novamente lembrando, sem excesso ou falta de informação, buscando aquele equilíbrio perfeito. Legenda, meu Deus do céu, legenda é a parte onde a gente treme um pouquinho, certo? Lembra daquela que eu acabei de falar, né, naquela frasezinha, que a gente tem que buscar o equilíbrio perfeito. Nem excesso de informação e nem pouca informação. Então a gente tem, por exemplo, aqui uma legenda que não tem nada, eu não sei o que ele quer dizer com isso, certo? Aqui a gente tem uma informaçãozinha, a gente tem um destaque em vermelho dessa área, que também, eu não estou dizendo o que né? Só estou falando aqui de aqui é o citoplasma, e aqui é o núcleo da célula. Achei, perdão. E aqui são os grânulos de insulina. Então a gente tem um pouco de informação aqui. Aqui nesse painel a gente está com excesso de informação. Tem muita coisa apontada, mais coisa destacada e apontada elementos do que imagem por si só, né? E aqui, ó, olha minha legenda como tá. Gigantesca. E aí, o que acontece? Obviamente, se esse for o objetivo, assim, se eu quiser destacar tudo que eu puder nessa imagem, como eu posso fazer sem ficar em excesso? Eu posso fazer isso aqui. A minha imagem original e uma imagem com as áreas destacadas. Então, eu consigo corresponder. Por exemplo, eu sei que essas partes aqui em azul que correspondem a essas partes aqui dessa minha original. E olha como ele fez a anotação da legenda. Tá vendo como tá bem mais simples do que essa daqui do terceiro? Então, quando a gente pensa na nossa legenda, a gente tem que novamente procurar o equilíbrio perfeito, certo? Então, aqui é uma solução para quando a gente tem uma imagem super informativa. A maioria das imagens de vocês vão ser dessa forma, certo? Vão ser mais simples. Porém, de vez em quando a gente pode se deparar, né, com uma imagem desse tipo. Bom, aqui temos um exemplo de construção de ilustração científica. Então, o ilustrador ele começa com um rascunho, ele pode planejar a sua imagem, né, onde vai ficar o texto, quais são as imagens que são necessárias para explicar a ideia, o conceito que ele quer comunicar. Aqui a gente tem um exemplo de imagem de divulgação científica, certo? Para uma revista, uma página que ele está fazendo, um pôster. E aí, depois de planejar o rascunho, né, colocar suas ideias primeiro no papel, o artista já começa a parte da pintura propriamente dita, né, da construção da imagem. Então, a gente tem aqui a primeira etapa da pintura, certo? E aqui ele está definindo quais são as cores que ele quer usar, qual a sua paleta, né? Vendo interessante que tipo o azul e o laranja eles se contrastam muito bem. Então ele começa a escolher essas cores que se complementam e se contrastam. E aqui tem a primeira parte completa, né? Tem já os textos, tem a ideia que ele já quer, a imagem que ele já quer colocar, comunicar, né? A parte dos cromossomos, etc. E aí, a partir de agora já começa uma exploração, né? Ele também queria colocar essa parte do nervo, então como ele vai colocar? Será que vai colocar em pé? Será que ele vai colocar deitado? Vai colocar o posto? Então aqui ele está testando composições, lembra, de arranjo, tanto do texto quanto de imagem, tamanho, né? Contraste de tamanho, não só de cor, mas também dando importância ao que ele quer comunicar. Aqui mais elaborado nessa parte da composição, ele já escolheu mais ou menos o local aqui na direita, né, dessas imagens, adicionando essa aqui embaixo, mas está testando a composição da quantidade de texto e arranjando o texto, né, como vai ficar, se vai ficar um texto corrido dessa forma, se vai ficar num quadrado. Então tudo isso a gente pode ir planejando e testando visualmente, até rapidamente nos programas do software de imagem, né, para ver como vai ficar nossa imagem até nós decidirmos no final. Aqui ele termina de colocar alguns efeitos, tá vendo umas bolinhas, efeitos visuais, então ele já está finalizando
a imagem para chegar na última, que a escolhida foi essa daqui, no caso, certo? Colocou as referências, o texto nesse quadrado, por exemplo, os artifícios visuais também, e artísticos até, de transparência, de sombra, nesse cromossoma aqui, por exemplo. Enfim, e aí no final nós temos essa imagem construída, levando em consideração tudo aquilo que falamos sobre cor, sobre tamanho, composição e etc. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente deve pensar antes de enviar um artigo científico para uma revista, certo? Muitos jornais eles têm guias sobre figuras e ilustrações de forma geral. E aí, esses guias servem tanto para o jornal manter a consistência, o padrão das suas imagens, mas também ajuda os jornais a tornar as imagens apelativas, chamativas para o público. Então, eles têm essas regras pensando nessas duas principais normas, né? E aqui tem uma listinha para checar quando você for procurar de forma específica o jornal, né? Afinal, cada jornal tem a sua regra, né? Geralmente, a primeira coisa que a gente vai ver é o tamanho da figura, então ele vai colocar de forma específica o tamanho em pixels, né? Às vezes até em centímetros, dependendo se for para publicação ou não. Como os jornais muitas vezes dividem as suas publicações em colunas, então ele tem, por exemplo, o máximo e o mínimo da altura e da base que vai poder ir na imagem daquela coluna. Ou se ela vai ocupar uma página inteira, por exemplo, ou as duas colunas juntas. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, até mesmo, se for possível, antes da construção da sua imagem. É bom você já ter ideia de onde você vai publicar, qual a revista ou até mesmo a editora, o livro, né? Para você construir as imagens pensando naquele tamanho, ou pelo menos na proporção, né? Se vai ser em paisagem, se vai ser em retrato, se vai ser na proporção mais usada, utilizada como tamanho ofício, A4, A5, A6 e assim por diante. Então, de segunda forma, nós temos o tipo de arquivo e resolução, certo? Que geralmente eles pedem, a maioria das revistas com que eu trabalhei pediam TIFF, que é um modo de resolução que não existe perda da informação. Então, você deve evitar usar modos de compressão como o JPEG, que eles acabam comprimindo a imagem, deixando ela mais leve, mas ao mesmo tempo eles modificam um pouco o pixel. Existe uma perda de informação quando você coloca isso. Então, geralmente é utilizado o TIFF. A resolução para jornais, a mais utilizada é 300 dpi, que é 300 pontos por pixel, geralmente, que é recomendado o valor mínimo, certo? O mínimo que você deve utilizar é esse. Porque a maioria das revistas hoje em dia ainda tem uma versão impressa, e esse é o mínimo aceitável para uma qualidade de impressão boa, que não exista perda ou deformação da imagem. Então, esse é o mínimo aceitável para a maioria das revistas. E essa resolução também pode variar se a arte for em preto e branco, ou se a arte for colorida, certo? Então, é sempre bom dar uma olhadinha nas especificações da revista. Outra coisa também a ser considerada é a cor. Qual o tipo de cor? Qual o modo de cor, desculpa, perdão. Porque a gente às vezes esquece, mas existem dois tipos, RGB ou CMYK, como está colocado aqui, certo? RGB é mais utilizado para formatos digitais, formatos que vão ser mantidos na internet, e o CMYK é o formato para aquilo que vai ser impresso. Então, você deve olhar na sua revista se você deve mandar imagens diferentes. Enfim, você deve levar em consideração esse tipo de informação quando você for também montar a sua imagem. Obviamente, você pode no software converter entre RGB e CMYK, mas às vezes quando há essa conversão, existe um pouco de perda de cor, porque o modo RGB ele tem uma gama mais variada de cores, são cores mais saturadas, mais brilhantes, porque a gente está utilizando
um meio digital para poder ter essas cores e não apenas uma mistura de tinta como é no modo impresso. A fonte. Os jornais também especificam o tamanho mínimo da fonte, certo? Para que seja visualizado na página deles, né? Tanto na página, sei lá, do livro impresso, como na página do periódico. Então, tem o tamanho da fonte. Agora, obviamente que o tamanho da fonte depende do tamanho da sua imagem. Se essa sua imagem for muito grande, fontes pequenas vão ter alguns problemas, certo? Então, quando você estiver montando essa imagem, você tenta fazer o zoom máximo e o zoom mínimo dela, aumentar e diminuir, para você ver como ficaria no tamanho real da revista, sabe? Então, você ajusta o tamanho da sua fonte para tentar fazer com que ela fique legível, né? Não fique muito pequena e também não muito grande, tomando o tamanho da imagem inteira, certo? Outras revistas também especificam o tamanho da linha. Geralmente é feita para imagens que são preto e branco ou imagens que são até mesmo vetores, né? Eles especificam a grossura da linha, que é bom, novamente, porque às vezes a gente, quando diminui e reduz aquele tamanho daquela imagem, nossa linha fica sumindo. Então, geralmente, de forma, como regra geral, uma linha mais grossa é melhor do que uma linha muito fina. E aí, lembrando dessas regrinhas aqui, gostaria só de adicionar mais algumas informações, como, por exemplo, você deve evitar usar conteúdo baixado da internet, não só porque nem sempre a gente consegue saber qual o autor daquela imagem, mas porque muitas vezes está de baixa qualidade. Obviamente, você sabendo a autoria e você quiser fazer uma citação, é possível, só lembra de citar, então a gente evita baixar coisas assim da internet, né? Para montar nas suas imagens. Não submeta as imagens em PSD, em PNG, realmente utilize principalmente esses dois formatos de arquivo, TIFF para imagem e EPS, imagem tipo de vetor, que é uma nossa prática já, né? Vou falar para vocês um pouco mais sobre vetor. Utilizar esses formatos que não comprimem os dados, certo? Sempre padronize, né, o texto e a fonte. Pode até deixa o seu arquivo com possibilidade de alterar, porque às vezes a revista pede que altere a fonte ou as nossas legendas, sabe, de A para B, de 1 para 2, e aí você pode alterar isso facilmente se você estiver trabalhando num programa que permite essa alteração a posteriori, como o Photoshop, que trabalha com camadas, ou mesmo o CorelDRAW. E aí é isso, né, por enquanto. Vamos falar um pouquinho, resumindo essa nossa aula, certo? A primeira coisa que a gente viu é também decidir a mensagem que a gente quer passar. Então, cada figura ela deve ter uma função de um objetivo que quer comunicar ao leitor. A gente pensa na audiência e pensa também qual o principal objetivo daquela imagem, qual o principal resultado, qual a principal ideia, qual o principal conceito. E aí vai ser mais fácil a gente planejar quais as figuras que a gente precisa para aquela mensagem. Então, se a minha mensagem for, eu quero mostrar um experimento, então eu vou planejar a minha ilustração em cima dessa mensagem. Eu vou desenhar o meu experimento, eu vou ilustrar o meu experimento. Escolher o melhor tipo de ilustração para essa mensagem. Eu quero mostrar um processo. Será que eu consigo mostrar esse processo de forma animada ou apenas com algumas imagens ele já é claramente entendível? Então, seja um gráfico, seja um desenho, você vai escolher o tipo de ilustração que vai melhor levar essa informação para o leitor. Ser seletivo é ser minimalista, então você tem que resumir os seus dados e usar uma quantidade de ilustrações poucas, né? Afinal, a gente tenta com uma imagem para levar a informação para o nosso leitor. Então, a gente não pode também fazer
uma publicação, uma revista, dependendo, obviamente, né? Se for um livro ilustrado, você vai ilustrar esse livro, mas se for uma publicação científica como um artigo, a gente não usa muitas imagens, então a gente seleciona quais são aquelas informações que a gente quer colocar na imagem, certo? Para poder contar a história de forma precisa. Obviamente, se for um livro com ilustrações científicas, uma coletânea, vocês podem deixar esse ser seletivo, né? Você é seletivo com a quantidade de informações que você vai colocar dentro da sua ilustração. Determine a sua escala, né? A gente pode brincar com a escala da nossa ilustração, ou seja, a gente pode determinar a composição. Será que eu vou precisar de colocar um destaque aqui nessa imagem, vou colocar um zoom, uma ampliação dessa célula? Ou será que não? Será que é necessário eu fazer um recorte maior ou menor? Ou eu posso colocar um destaque com uma cor ou com outra? Então a gente pode brincar com essa composição e determinar esses parâmetros dentro da nossa ilustração. Resumir, ou seja, depois de passar por esses processos, a gente pode limpar a imagem de artefatos artísticos que talvez não sejam necessários, né? Será que essa sombra aqui é necessária? E depende também do rigor da publicação, né? Se é uma publicação para um lado mais científico, uma publicação para um lado também mais artístico. Então a gente tem que definir qual meio vai ser publicado. Mas mesmo assim, a gente pode reduzir os artefatos artísticos. Quanto mais simples a imagem, mais rápido o leitor vai entender também. Então, vai ter menos elementos para ele processar, mas lembrando que tem que ter elementos suficientes para ele entender. Então, aquele equilíbrio entre poucos elementos e muitos elementos é o meio termo, sabe? Para você transmitir a sua ideia ao seu leitor. Remova o que puder, né? E ainda deixando a mesma mensagem, essa é a ideia. Às vezes até ajuda, por exemplo, será que outro tipo de ilustração não seria melhor para resumir a minha ideia, sabe? Então, às vezes essa etapa de resumir é até importante para a gente também decidir que caminho a gente vai tomar com esse tipo de ilustração. A gente tem que escolher textos, legendas informativas, certo? Uma pessoa que está olhando a sua figura, ela pode não ter lido o seu artigo ou o seu livro inteiro. Então, a legenda deve ser suficiente para que ela consiga entender os pontos daquela imagem, né? Como eu falei, que muitos artigos até colocam só a imagem e o resumo para você entender o que é aquele artigo antes mesmo de ler o artigo. Use um design consistente, né? Uma padronização, todas as figuras têm que ter mais ou menos a mesma aparência, um design semelhante para não causar estranheza na leitura. Decidir uma paleta de cores, como eu falei, né? Para tornar essa pesquisa tanto acessível para as pessoas, mas também pensando que tem algumas cores que são difíceis de visualizar, como um amarelo muito brilhante, um amarelo muito claro. Pense também como as cores podem informar os dados que são divergentes. Então, eu tenho uma cor para dizer que positivo é verde e negativo é vermelho, por exemplo, sabe? Até com uma cor sequencial. Então, se você tem um experimento ou um resultado que é uma sequência, que vai crescendo, eu posso colocar uma cor mais clara para mais escura. Ou até, se eu quero diferenciar um dado qualitativo, eu também posso usar as cores para diferenciar. Então, as cores auxiliam bastante nesse contexto. E aí, o final parece um pouco contraditório, né, do que tudo que eu falei, mas aí você pode adicionar os extras necessários. Apesar de que a gente quer uma figura simples, nossa principal missão é auxiliar o leitor. Então, no final disso tudo, você tem que se colocar nos pés do seu leitor e pensar, será que se eu adicionar essa linha aqui, ou esse círculozinho aqui, poderia auxiliar na leitura e na interpretação dos dados? Será que se eu colocar essa seta aqui não simplificaria, já direcionaria o entendimento, sabe? Então, no final, a gente dá essa olhada geral na nossa ilustração e ver se podemos acrescentar algo mais que pode facilitar para o nosso leitor. Bem, gente, é isso. E eu vejo vocês na parte prática do nosso curso. Muito obrigada.